Mas antes, uma provocação, de novo, do nosso N.T. Wright. Jesus nunca disse: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para sua vida. Fala, puxa, mas eu vi tantas vezes. Bom, Deus nunca disse, Jesus nunca disse isso. Ele também nunca disse: aceito você como você é. Então seja feliz e faça tudo o que é natural para você. Não. Entretanto, ele falou: se vocês querem ser meus seguidores, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Me sigam. Uau. Gente, então, ó, embora Aristóteles tenha teorizado, conceitualizado sobre virtude, e esse tema tenha sido importante no mundo grego, não era exclusivo dele, né? Como eu tentei mostrar para vocês, ele já estava presente até no Antigo Testamento, no mundo hebraico. Mas veja aqui, essa estrutura básica que eu já expliquei algumas vezes para vocês. Cada teoria da virtude, seja grega, cristã, muçulmana, budista, etc., pode e vai mudar o ponto 2, principalmente qual que é o destino final. Esse é o coração da estrutura da virtude. E aí que a gente tem que investigar. É claro também que, dependendo do seu alvo, você pode mudar o 3. Aliás, quais são as práticas distintas que vão levar a gente até o telos? Por exemplo, na tradição cristã, sempre vai ter uma ênfase nas disciplinas espirituais, na oração, jejum, literatura bíblica, na participação da vida comunitária da igreja, na participação dos sacramentos, como práticas ou 3 que vão levar a gente até o 2. E claro, os cristãos sempre tiveram uma visão bem aguçada sobre o que tem de problemático com a gente, né? Tomás de Aquino definiu nossa natureza do seguinte modo, como um intelecto obscurecido, paixões fora de lugar e uma vontade distorcida. Esse é o ser humano. Bom, assim, gente, a tese principal da aula é o seguinte, de novo, o que torna uma virtude cristã é porque a característica em questão auxilia pessoas a atingir uma forma distinta de florescimento e telos. Que telos é esse? Crescimento na semelhança com Jesus e amizade eterna com Deus. Esse é o telos propriamente cristão. Agora, algumas perguntas que orientam sempre essa interação. Deixa eu pôr aqui para vocês. Quais disposições específicas os cristãos consideram virtudes? A gente viu a lista de virtudes de Aristóteles. Qual seria a lista de virtudes dos cristãos? Qual, dentre essa lista, seria a virtude mais importante? Como as virtudes diferem, caso difiram, das virtudes pagãs, aristotélicas, platônicas, etc. Olha só, os pagãos podem adquirir as virtudes pelos processos naturais de habituação e formação social. Desculpa, pergunta, né? Os pagãos, eles podem adquirir as virtudes por habituação e formação social? Ou as verdadeiras virtudes somente podem ser instiladas através de uma atividade sobrenatural da graça divina? Como cultivamos as virtudes cristãs? Qual o papel da igreja das virtudes? Então, gente, essas são as perguntas que vão orientar por 2000 anos os cristãos, como eles interagem com a tradição grega e com a tradição de ética das virtudes. Então, vamos lá. Agora vamos começar a navegar pelas diferentes épocas. Pessoal, só lembrando, tá bom? Que ao final da aula eu vou ficar aqui mais um tempo respondendo as perguntas de vocês. Então, se alguém quiser anotando aí perguntas, coisas que forem ficando de dúvida, anota aí pra gente conversar ao final, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, Jesus. Começamos com o mestre. Olha o que o Jonathan Pennington diz. Jesus é mais do que um filósofo de acordo com a alta cristologia de Mateus. É verdade. Mas ele não é menos. Ele é um filósofo. Ele é mais, né? A gente confessa ele que é o filho de Deus. Mas isso não faz com que ele deixe de ser alguém que pensa na sabedoria. Aliás, ele se apresenta como o sábio que vai guiar os seus discípulos no caminho da sabedoria, na amizade com a sabedoria, na filosofia. Pensem aí, por exemplo, no Sermão do Monte. Gente, o Sermão do Monte é o texto mais influente da história do cristianismo.
É o texto mais pregado, mais escrito, mais lido da história do cristianismo. E com certeza é um texto que apresenta uma sabedoria invertida em relação à sabedoria desse mundo, como Paulo vai falar depois. Né? De fato, é uma nova sabedoria. Olha só, ele começa com as bem-aventuranças, que é um tipo de eudaimonia. Né? Bem-aventurados ou felizes são aqueles pobres em espírito, os que lamentam, os mansos. Aristóteles vai falar, não, são os honrados. Jesus diz, são os mansos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça. Que loucura. Que loucura é falar isso no mundo antigo. Ele diz mais, em outros textos, por exemplo, de que os últimos serão os primeiros. Que é mais fácil, aliás, que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passou pelo fundo de uma agulha, né? Que o poder de Deus é manifesto não no bravo guerreiro, mas na fraqueza. De fato, gente, esse é um tipo de inversão radical em muito da sabedoria do mundo antigo. Em muito do que os antigos chamariam de sabedoria ou virtude, né? Era um mundo em que a honra, a fama, a prosperidade material eram marcas da vida feliz, da vida eudaimônica. Jesus inverte e diz que essa vida abundante é uma vida humilde, compassiva, amorosa, capacidade de servir pessoas numa posição social inferior à sua. O telos de Jesus não é nem a honra aristotélica, nem a tranquilidade dos estoicos, mas eterna comunhão com Deus e seu povo. Assim, os cristãos não buscam as virtudes apenas para completar sua natureza, mas para adquirir uma nova natureza, a própria natureza divina. Então veja só, nessa visão, os vícios não são apenas hábitos ruins que atrapalham nossa vida, mas são obstáculos para uma amizade com Jesus. Não é possível desfrutar de uma amizade com Jesus sem se livrar dos vícios. Isso é profundo. E claro, né? Essa reorientação fica muito explícita no Novo Testamento. E para virtudes que eram completamente ignoradas no mundo pagão. Como N.T. Wright diz, a visão dos pontos fortes na moral, correspondente à diferente visão do alvo, enfatizava qualidades a que Aristóteles não dava muita importância, como amor, bondade, perdão, e incluía ao menos uma, a humildade, que o mundo pagão da antiguidade e o atual desconhecem por completo. Gente, Jesus, a gente pode dizer, a tradição cristã, inaugurou a ideia de que humildade é uma virtude. Antes disso, com certeza, humildade era considerada um vício. Então, a gente pode dizer que, de um ponto de vista cristão, a humildade é a virtude orientadora de toda a vida. Não é a mais importante, nós vamos ver que a mais importante é o amor, mas é a mais orientadora. Por quê? Porque a gente reconhece que toda a vida é uma dádiva de Deus. Que nós somos finitos, fracos, que mesmo desenvolvendo virtudes, a gente vai continuar finito, fracos e dependentes de Deus, dependentes dos nossos semelhantes, dependentes do mundo. Isso nos leva a ser humildes.